Em 2001, 17 líderes de software se reuniram em um ski resort para, além de esquiar, conversar sobre trabalho, sobre como estava acontecendo diferentes coisas no mundo de desenvolvimento de software e também para entender por que as coisas na verdade estavam dando mais errado do que certo em muitas empresas, quando se tratava de projetos de tecnologia, projetos de desenvolvimento de software. Esses 17 líderes de software de diferentes áreas, eles eram, na verdade, sobre certos aspectos, até mesmo rivais. Eles tinham diferentes percepções ou diferentes formas de resolver os mesmos problemas. Alguns gostavam de utilizar metodologias como Extreme Programming, Scrum e algumas outras que você pode pesquisar. Eu vou deixar aqui o link do Manifesto Ágil para conhecer quem eram essas pessoas e você vai ver que eles traziam e ainda trazem conceitos diferentes para resolver esses problemas. Mas o ponto principal é que eles tinham algo em comum. Eles estavam realmente frustrados com a forma como o modelo de trabalho e o modelo de gestão desse trabalho conduzia os projetos de software. E é isso que a gente vai abordar aqui hoje. O que eles fizeram nesse resort gerou algo que é chamado de manifesto ágil. E a gente quer entender hoje o que é então ágil, o que é agile, o que significa agilidade. Essa é a ideia do vídeo de hoje. Uma introdução básica, mas direto ao ponto sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindos, o meu nome é William Meller e eu gostaria de começar falando que o Manifesto Ágil, embora seja um dos principais pontos que a gente vai olhar aqui nesse vídeo, ele ainda hoje, e eu vejo isso com mais frequência do que eu deveria, ele ainda hoje não parece ter sido bem entendido pelas pessoas. Porque, vamos lá, eu contei aqui essa história para você lá de 2001, certo? A gente tinha uma frustração. Por que a gente tinha uma frustração? Porque a gente tinha um modelo tradicional, podemos dizer assim, de conduzir projetos. E esse mesmo modelo tradicional estava sendo aplicado em áreas de tecnologia, certo? Em projetos de software. O problema é que esse modelo tradicional, ou também chamado de waterfall, ele é um modelo excelente, se aplicado no problema correto. A gente tem um diagrama chamado diagrama de Kneffin. Ele deixa muito claro que nós temos diferentes tipos de problemas e situações. Algumas delas são muito simples e óbvias. Elas exigem apenas um bom processo. Vai se resolver, que aquilo vai ser resolvido da melhor forma possível. Quer um exemplo? Fritar batatas fritas em uma rede de fast food. Esse é um problema que ele é muito simples. Se você repetir o mesmo processo, você vai ter o mesmo resultado. Fácil de resolver. Aplica essa prática tão simples ou repetição do processo e você vai resolver o problema. Outro lado, nós temos também o ambiente de problemas complicados. O ambiente de problemas complicados, como o nome diz, ele traz problemas um pouquinho mais desafiadores que no ambiente simples e alguns deles, inclusive, grandiosos, né? Muito maiores em relação ao escopo e à complexidade. Mas a gente sabe do que não sabe, podemos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Aqui dentro desse ambiente, a gente tem, por exemplo, a construção de casas. A gente tem a construção de pontes, construção de aeroportos. Cada aeroporto, cada casa, cada ponte, cada cidade, cada um desses projetos ele é diferente e ele é único. É por isso que a gente aplica gestão de projetos. E gestão de projetos vai fazer com que aquela ponte, aquela casa, aquela entrega única seja realizada. Você vai ter um escopo muito específico, você vai ter um prazo para entregar, você vai ter um orçamento e você vai precisar conduzir essas atividades. De preferência, garantindo que você não gaste mais do que é orçado, obviamente, porque não vai ter mais dinheiro, que você entregue o seu projeto no prazo e que aquele escopo que foi acordado seja cumprido. Veja que aqui, embora seja um ambiente complicado,
você tem boas práticas que vão ajudar você a implementar ou resolver aquele problema. Só que a coisa começa a ficar mais interessante quando a gente entra no ambiente complexo. E é aqui que está o desenvolvimento de software. O ambiente complexo, ele muda a todo momento. A gente não consegue ter uma clareza tão precisa, tão direta ao ponto como a gente tem em projetos, como eu citei antes, o da ponte, o da casa. Porque no software, o que o cliente diz que ele precisa nem sempre é nem perto do que ele realmente quer. E aqui a gente entra num ponto onde, se eu simplesmente limitar um escopo fixo, acordado com o cliente, e daqui a alguns meses voltar para ele com essa entrega, tem bastante chance de que eu não vá conseguir chegar perto do que o cliente estava esperando. E assim eu começo a gastar mais dinheiro para resolver o problema, começo a aumentar o meu prazo, enfim, eu começo a criar um monte de problema. Antes de eu explicar para vocês um pouquinho melhor essa diferença entre o método tradicional e o método ágil, também falar que dentro do diagrama Kinefin que eu mostrei para vocês tem o caótico. O caótico você não consegue nem planejar, você simplesmente responde a ele. Né? Um exemplo claro, talvez muito simples, seja um incêndio. Né? Embora você tenha um plano de evacuação, embora você tenha tudo isso, quando um incêndio acontece, quando está pegando fogo no seu fogão, você simplesmente responde, você simplesmente age. Não existe um momento de planejamento, vou ver o orçamento, vou ver, não, é ação. Então, só para deixar claro que existe também esse quarto ambiente dentro do diagrama Kinef que eu apresentei a vocês. Esse diagrama, inclusive, eu quero trazer um pouquinho mais para vocês desse conteúdo sobre esses quadrantes, porque eu acho que é bem relevante entender um pouquinho melhor qual é a origem, onde você aplica e como você consegue utilizá-lo como uma ferramenta, tá bom? Mas vamos voltar para o tradicional e para o ágil. No método tradicional, de uma maneira bem simplificada, tá bem? Para quem é mais experiente aqui, eu vou estar fazendo algumas generalizações só para facilitar. No método tradicional, pensa num triângulo. Você tem lá uma das pontas que é o seu escopo, tá bem? O seu escopo, ele vai ficar completamente fixo. E você vai ter as outras duas pontas do triângulo, o seu custo e o seu prazo, o seu calendário, tá bem? Você vai limitar o escopo, porque aquele projeto, vamos pensar na ponte, ele precisa ser entregue daquela forma, daquelas medidas e naquele formato. E para fazer isso acontecer, você vai fazer cálculos e vai variar o seu orçamento e o seu prazo. Né? Com o escopo definido, você vai fazer esses cálculos. Nos métodos ágeis, você vai inverter essa pirâmide. Você vai ter o seu orçamento fixo. Como é que a gente fixa um orçamento? A gente fixa o orçamento fixando um time. Então você terá um time de 8 pessoas que não vai mudar ao longo do tempo, apenas o trabalho vai fluir entre elas, mas o time será fixo. Então o seu orçamento agora é o orçamento referente ao time e ele é fixo. E o seu prazo também vai ser fixado. Como é que a gente consegue fixar prazos? A gente fixa estabelecendo um box de tempo, um time box onde as coisas vão acontecer. O escopo vai transitar, mas ele sempre vai acontecer no mesmo período. E a gente conhece hoje mais popular, né, no Scrum, a gente tem esses sprints, tem as suas 2 semanas. Algumas vão ter 4 semanas, vão ter 3 semanas, enfim, independente do período, ele vai ser fixo. Então o que, que vai variar? A outra ponta desse triângulo, que é o escopo. O escopo agora vai ser variável e eu vou responder às mudanças. Olha só o ponto principal do Agile aqui, pessoal. Responder às mudanças do meu escopo de acordo com as necessidades. Se você entender que métodos ágeis, agilidade, agile, é simplesmente uma nova forma de olhar para o trabalho, onde, ao invés de seguir um plano fixo, arredondado desde o começo, eu vou responder às mudanças mais rapidamente, você já entendeu o Agile melhor do que muitas empresas que a gente vê por aí. Porque Agile não é sobre cerimônias. Não é sobre anarquia, não é sobre reunião diária, não é sobre post-its na parede, não é sobre. Nossa, poderia ficar aqui e ir longe nesse vídeo. Agile, pessoal, é uma abordagem de gestão, uma abordagem cultural
e uma abordagem que envolve o seu modelo mental para olhar para trabalho com mais flexibilidade, apenas com o foco. Ele não é para ser bonitinho, é apenas com foco de resolver problema e entregar mais valor. Entregar mais valor. Se o seu cliente quer resolver um problema utilizando software, que está lá naquele quadrante do complexo, ele tem um problema específico. Se você aplicar um modelo tradicional, um planejamento estendido, com uma variabilidade menor a mudanças e uma aceitação menor a mudanças, você vai entregar menos valor para o seu cliente. Por quê? Porque o valor percebido dele lá no final vai ser com certeza diferente das expectativas que ele tinha, porque software e outros trabalhos complexos funcionam assim mesmo. A gente precisa validar, a gente precisa ter iterações, onde eu vou receber feedback do meu cliente. Então, olha só que cliente, vem cá, vamos conversar. Cliente, olha só, depois dessas 2 semanas aqui trabalhando, a gente conseguiu produzir isso aqui. A gente está indo no caminho certo? Não, você não está indo no caminho certo. A gente tem que fazer algo mais parecido com isso aqui. Beleza. Ô cliente, olha aqui, ó, trabalhei mais 2 semanas. O que que você acha desse modelo aqui que a gente fez? Está mais próximo? Olha, tá mais próximo sim. Mais 2 semanas, um pouquinho mais próximo. Mais 3 semanas, mais próximo. 4 semanas. Olha pessoal, eu acho que isso aqui já está resolvendo o meu problema. Eu achei que esse projeto ia levar 6 meses, mas eu vejo que com essas, semanas que a gente rodou aqui, já é possível ter uma ah, acho que dá para parar por aqui. Então, depois de algumas interações, depois de alguns, enfim, diálogos com o cliente, tendo feedback, você conseguiu chegar a um ponto onde a percepção de valor dele atingiu as expectativas que ele tinha. E você fez isso utilizando métodos ágeis. Bem, você entendeu que não é Agile, então? Que não tem nada a ver com os frameworks, não tem nada a ver com as certificações, não tem nada a ver com as cerimônias? Eu espero realmente que isso tenha ficado claro, porque essa é uma confusão quase que entristecedora para uma ferramenta, assim como várias outras ferramentas que surgiram para ajudar a resolver problemas de uma maneira mais inteligente. Não tem nada de errado com os métodos tradicionais, eles só estão sendo, talvez, utilizados para resolver o problema errado. Inclusive, as pessoas fazem uma crítica muito errônea de que os métodos tradicionais não têm uma aceitação tão grande a mudanças. Pessoal, a gente tem gestão de mudanças em projetos tradicionais desde que eles nasceram, há mais de 50 anos. A gente precisa ter um cuidado muito grande entre o que a gente não sabe e o que a gente fala, porque a nossa incapacidade cognitiva não pode soltar frases como essa, dizendo que os métodos tradicionais eles são incapazes de absorver mudanças, ou que os métodos tradicionais e os métodos ágeis existe um melhor ou um pior. Desculpa, mas isso não faz sentido nenhum, tá bom? Isso não faz sentido nenhum. Porque existe sim o ambiente onde você vai aplicar métodos ágeis, eles vão ser extremamente mais eficientes, porque são o ambiente certo para ser ativado. E quando se trata de agilidade, que daí não tem nada a ver com método, eu estou falando de cultura, agilidade de negócio. Aí a gente está falando de outra coisa que não deveria nem se comparar lá com o waterfall, com os métodos tradicionais, porque agilidade é algo que todo o negócio precisa para sobreviver na era digital que a gente vive. Se o seu negócio não for ágil do ponto de vista cultural, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático e operacional, para responder às mudanças, para ser capaz de se adaptar, para ser capaz de parar projetos que não fazem mais sentido, o seu negócio não vai sobreviver, tá bem? Então, toma cuidado, porque métodos ágeis e métodos tradicionais, quando se trata de frameworks e métodos, é uma coisa, mas quando se trata de agilidade, a gente está falando de algo muito maior, tá bem? Lembra que eu falei para ti a história lá de 2001, lá no Ski Resort, que, se eu não me engano, era em Snowbird, o nome do lugar, em Utah, nos Estados Unidos? Esses 17 desenvolvedores, alguns desenvolvedores, mas 17 líderes da área de software, eles construíram algo chamado Manifesto Ágil. Eu quero abrir aqui o Manifesto Ágil com vocês, porque é justamente algo que fica muito evidente, mas muito evidente, o quanto as pessoas não conseguiram entender o básico.
que esses desenvolvedores tentaram explicar aqui, tá bem? Vamos lá, olha que simples o que eles colocaram aqui, pessoal. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a valorizar. Eles trazem 4 pontos que eles passaram a valorizar mais. Veja como as pessoas confundem as coisas aqui. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Alguém escreveu aqui que processos e ferramentas devem ser abolidos? Porque tem empresa por aí abolindo processos importantes e deixando algumas ferramentas de lado, dizendo que faz agilidade, o que está fazendo o método ágil. Só, indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. Esse é o ponto. Pessoas precisam se comunicar. Pessoas dentro do time, as pessoas entre as áreas, os indivíduos trabalhando no projeto, os indivíduos que estão contratando o projeto, conversar com o time que está desenvolvendo. As interações entre eles são cruciais e muito mais importantes do que os processos e ferramentas, até porque essas interações e essas pessoas ajudam que os processos e as ferramentas evoluam, tá bem? Mas não se trata de remover um para adicionar outro. Depois a gente tem software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Ninguém falou que a gente deve parar de fazer documentação, pessoal. Documentação é muito importante. O que a gente está dizendo é que o software em funcionamento, o software funcionando, é a medida principal de sucesso. Muito mais importante do que a documentação abrangente. Não que a documentação não seja importante, vamos tomar cuidado para não confundir as coisas. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Isso eu não deveria nem precisar comentar. Tu tem um jurídico na tua empresa que está lá por um motivo. Tu tem contratos que são importantes, limites que são importantes entre partes que estão contratando produtos e serviços uma das outras. Só que a colaboração com o cliente, a conversa com o cliente, entender as mudanças que ele está requisitando são mais importantes. E por fim, responder a mudanças mais que seguir um plano. Você traçou um plano, o plano não faz mais sentido. Passou uma sprint, o plano precisa mudar. Pessoal, não tem um método ágil onde não tenha pelo menos um momento do ciclo que se planeje o que será feito. Bem? Então, responder a mudanças é o centro, né, do que se trata da agilidade. E, e, e aqui, só para deixar então uma conclusão também, um ponto de confusão importante, que agilidade, quando se usa a palavra mais ágil, não tem nada a ver com velocidade. Agilidade, você pensa lá no goleiro que é flexível, que tem flexibilidade, que tem muita agilidade. Se trata de flexibilidade, se trata de poder modificar as coisas durante a execução, se adaptar o negócio às mudanças que estão acontecendo e adaptar também aquilo que eu estou produzindo, o meu produto final, conforme os feedbacks que eu recebo, tá bem? Espero que eu tenha conseguido desmistificar alguns pontos sobre agilidade, te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre o que é agilidade, o que é agile. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas. E por fim, dizer que você é sempre muito bem-vindo a continuar consumindo aqui o meu conteúdo. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!